Que alegria estarmos mais uma vez juntos para entrar sempre neste mistério, neste caminho da Palavra de Deus. Você é mais do que convidado a vir fazer este percurso conosco. Nós estamos fazendo com o livro de Josué, este livro que vai nos falar deste grande líder religioso e que pode falar muitas coisas para cada um de nós, sobretudo essa dinâmica de poder superar os obstáculos. Temos aqui Josué que se encontra diante do seu primeiro obstáculo, que é atravessar o Jordão. Jordão que está em época de cheia, sem dúvida é o momento pior para se passar por ele. Quantas vezes nós temos que lidar com situações onde que parece ser o pior momento para nós atravessarmos por essa dificuldade. Mas o Senhor nos chama a superar tudo isso. E com Josué queremos também promover este caminho juntos de espiritualidade para que possamos ver que direção podemos tomar diante desses desafios. Bom, se você está chegando a primeira vez no canal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Se inscreva e participe sempre conosco. O itinerário com a vida dos santos, ali com a doutrina, com a espiritualidade dos escritos dos grandes santos na área da espiritualidade e, sobretudo, também com a palavra de Deus. Então, são itinerários que, se você deseja crescer na vida espiritual, sempre pode participar conosco, dando aí direto, sempre, todos os dias, semanalmente também, vídeos sobre espiritualidade com os santos. Deus possa nos ajudar a percorrer este caminho juntos. Bom, eu quero pegar com vocês hoje a palavra que está em Josué, capítulo 3, fala justamente da passagem do rio, sobre o rio Jordão. A palavra diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada e partiu para Setim com todos os israelitas, e vieram até o Jordão, e ali pousaram antes de atravessar. Então eles estavam reunidos em Setim. Tem todo um caminho, um itinerário que a gente já percorreu em outros vídeos. Chegam aqui neste lugar, eles se encontram primeiramente com o seu grande desafio. Afinal de contas, será que Deus está com ele? Vai confirmar aquilo que ele tem falado, ou seja, confirmar que realmente ele é o novo líder de Israel? Sim, sem dúvida é um desafio. Será que Deus está conosco? Quantas vezes nós nos perguntamos sobre isso na nossa vida espiritual? Será que realmente Deus está conosco? E quando nós nos encontramos diante do desafio, essa pergunta parece ter assim uma luz, um foco maior diante do obstáculo. Ele se prepara para se aproximar do Jordão e faz isso logo de madrugada. A vida espiritual, aquilo que é a escolha por Deus, você vai perceber que quanto mais você começa a caminhar, a adentrar nisso, você quer os primeiros lugares, você quer aquele lugar especial, no sentido não de ser o melhor, mas no sentido de dar o melhor para Deus, no sentido de você procurar ali o lugar de encontro com Deus na intimidade, na simplicidade, no escondimento. Por isso, de madrugada é lógico um lugar apropriado para nós nos encontrarmos com Deus, sair, desafiar. Ele acorda cedo para o desafio. Essa sempre é uma tentação também quando nós nos encontramos diante do desafio. É sempre deixar para depois, sabe? É como alguém que vai lá, acorda e bate a mão no despertador para dormir um pouquinho mais. Vamos deixar para depois? Vamos trabalhar isso aqui depois? Vamos deixar para um próximo evento? Quantas vezes nós retardamos, deixamos para depois os desafios que nós precisamos viver na nossa vida espiritual? Isso também acontece com todos. Josué se propõe logo de manhã, pela madrugada, levantar ali e ir levar o povo até o Jordão. Mas entendam, gente, levar este povo até o Jordão, com o Jordão em cheia, ou seja, transbordando, praticamente como se fosse uma dimensão aí de um mar. O que você, estando nessa multidão, pensaria se alguém te levasse a um encontro de um desafio que parece não ser possível transpor? Sim, Josué estava sendo conduzido por Deus a um desafio que parecia não ser possível transpor. Às vezes nós temos desafio naquilo que é as nossas dificuldades em relação ao pecado, temos desafios em relação a uma enfermidade, temos desafios em relação a relacionamento, quanto deles parecem intransponíveis. Parece que aquela situação da nossa família não vai melhorar nunca, que aquela situação ali do trabalho nunca vai realmente ser possível ser superada. Assim vai o povo até o Jordão para ali
nas margens daquele lugar, e é interessante. O que faz, né? Vieram todos até o Jordão, e aí vocês imaginam aquela quantidade de pessoas, e diz assim: ao fim de 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo. Ao final de 3 dias. Se o primeiro ponto é precisamos enfrentar, precisamos acordar cedo, não podemos deixar para depois, né? Nós não podemos aqui procrastinar, né? Uma coisa que ultimamente tem soado muito pelos meios empresariais, mas na espiritualidade isso já é muito antigo. Não deixe para depois, vai logo. Se Deus está te pedindo algo, se você sente que Deus está te direcionando a algo, vá a este caminho. Parece intransponível? Vá. É o Senhor que está lhe pedindo para enfrentar essa dificuldade, e isso será fonte de grande graça, grande crescimento para você. Segundo ponto, eles caminharam durante 3 dias. E aqui nós temos 2 sentidos. Primeiro, um sentido teológico que é fundamental, que nos lembra, né, quando nós trazemos isso para uma atualização, para o Novo Testamento, nós entendemos que são 3 dias o quê? 3 dias aonde há o processo em que Jesus morre e ressuscita. O 3 é sempre muito expressivo, além, lógico, de representar também para nós o sentido da Trindade. Há um momento que a gente passa diante do desafio como um período de morte e ressurreição. E vocês, quem já viveu um desafio, quem já viveu realmente sofrimento, sabe que há um processo de morte e ressurreição. Você vai experimentar as feridas, as dores, as dificuldades, vai enfrentar tudo aquilo, até mesmo sentindo no corpo. Quantos de nós vamos ter doenças psicossomáticas, ou seja, decorrentes desse sofrimento psíquico que nós vivemos de várias situações. Depois, há este caminho de silêncio, onde você se encontra sozinho, a sua descida à mansão dos mortos, lá no interior do teu coração, a fim de resgatar o que há de mais escondido dentro de você. E ali naquele resgate daquilo que há mais escondido dentro de você, acontece essa ressurreição. É um caminho, então, que o Senhor está colocando aqui. Mas também podemos entender que, se os escribas levaram 3 dias para caminhar, significa que o acampamento era enorme. O acampamento de Israel pode ter milhares de pessoas dentro deste acampamento. Não se sabe ao certo, mas chega alguns pesquisadores a entenderem que poderiam haver até 1 milhão de pessoas nesse acampamento. Era algo assim inexprimível, vamos dizer assim, inimaginável para aquela época. O acampamento era enorme, então você imagina o que é o dom, né, de descer o pão do céu para todo este povo, né? Como Deus é demais nos seus meios, nas suas condições, né? Ele vai superando para nós. Mas, então, é um tempo grande, até que a notícia percorra todo o acampamento. E o que eles vão trazer nessa notícia? Ele diz assim: quando vedes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e seguireis. Todavia, entretanto, né, mas, porém, contudo, né, haja entre vós e a arca um espaço de cerca de 2.000 côvados. O que é esse côvados? Esse côvados é equivalente a meio metro. Então, se é 2.000, significa 1.000 metros. Sendo assim, deixe um espaço de 1 quilômetro entre você e a arca. Por quê? Vai dizer a palavra ainda assim: assim sabereis qual caminho tomar, pois jamais passastes por este caminho. Entende? Você já passou pelo sofrimento que você está vivendo hoje? É uma novidade? Bom, se você nunca passou por este caminho, deixe Deus ir na frente. Mas, Padre, como nós podemos deixar Deus ir na frente? Como eu posso entender o caminho que Deus está querendo me levar? E aqui há uma coisa muito importante. Você precisa prestar atenção em Deus. Ah, como eu faço isso? Aí depende, meus caros. Cada um de nós
pode apresentar-se de uma forma e depende da morada onde estão. Daqui a um tempo nós vamos também publicar aí sobre as moradas de Santa Teresa d'Ávila. Mas enfim, em geral, as pessoas vão se orientar como? Vão escutar uma homilia que vai direcionar você, vai escutar uma pregação, vai um amigo que às vezes não tem nada a ver com religião, mas um amigo te dá um conselho muito certo, você percebe que aquilo é muito interessante, existe uma sintonia, vamos dizer assim, dentro do nosso coração com a verdade, com aquilo que Deus nos fala. Você vai perceber que aquilo às vezes pode ser até difícil, mas parece que no seu coração foi como uma chave, ela abre um caminho. Nossa, é isso que eu tenho que fazer. Você vai perceber como que interiormente o movimento de percepção, é isso que eu tenho que fazer. E você vai perceber que isso é bom, é lógico. Deus não vai te pedir nada que não seja bom para os outros e para você. É um caminho que vai sendo estabelecido ali por Deus para essa compreensão daquilo que profundamente vai acontecendo. E por isso mesmo, aí, né, nós estamos vendo aí atrás, o céu estava um pouco mais limpo, agora vai fechando, né? Nesses momentos de desafio, parece que o tempo vai fechando, né? Vai fechando, as coisas vão perdendo a luz, né? O brilho, né? Você vai percebendo tudo isso. Mas mesmo assim, Deus está falando, Ele vai te comunicando através desse sentimento. Para algumas outras pessoas, Deus dá o dom da locução interior, que é o quê? Escutar a própria voz de Deus dentro de si. A outros é dado sinais mesmo de providência. Se é um problema, aquele problema se resolve, aquela pessoa vai te dar um caminho, aquele outro vai se comportar de uma maneira diferente, aí ó, o sol vai começando a abrir, vai abrindo esta luz, porque nós vamos encontrando este caminho. Mas primeiro precisamos dar espaço, porque o que acontece? Nós fazemos assim, ó, um pedido para Deus e amanhã a gente já quer fazer as coisas, a gente começa a ter uns pensamentos, umas ideias, quero logo colocar em prática. Não, calma, espera. Muito mais do que as ideias que você estão aqui, Deus está agindo e você vai ver que as ideias que estão aqui, de repente, encontram um respaldo numa pregação, numa formação, numa abertura de alguém que está relacionado àquele problema, a uma providência para aquela dificuldade. Você vai perceber que essas coisas vão caminhando junto, mas é preciso você prestar atenção em Deus. Então, deixa Ele ir à tua frente. Assim nós dizemos este terceiro ponto, deixe Deus ir à tua frente. Não tome atitudes antes de você ter clareza daquilo que Deus te pede. Isso é um discernimento para Santo Inácio muito claro. Se você não tem clareza, é uma regra inaciana de discernimento. Se você não tem clareza o caminho que deve tomar, não tome caminho nenhum, fique na sua, não faça nada, no mínimo não é o tempo de fazer nada. Então preste atenção nisso, esse é o terceiro ponto, deixe Deus ir à frente, deixe que Ele possa estabelecer com clareza as direções. O quarto ponto, vamos ter aqui no versículo 5, diz assim, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quarto ponto, santificação. E santificação aqui tem um caráter muito profundo em relação à contrição, a perceber aquilo que foi tomando o lugar de Deus na tua vida, no teu caminho. Quais são os ídolos que você está escolhendo para a tua vida? O que você está escolhendo viver que está ali no lugar de Deus? Pode ser até uma pessoa que se tornou para você fonte da sua felicidade, fonte daquilo que é aquele desejo mais profundo. E Deus foi ficando para segundo plano. É muito interessante nós detectarmos esses ídolos, percebendo aonde nós colocamos aquilo que nos dá felicidade. Pode ser numa questão financeira, pode ser ali numa questão a uma pessoa, como eu disse, pode ser até mesmo a um objeto. Percebam que você colocou aquilo como uma condição para a sua felicidade e não Deus. Isso se tornou para você um ídolo, porque se tornou mais importante do que Deus. E aí você precisa abandonar os seus ídolos. O que é? Entregar. Às vezes não é fácil, porque o sentimento
de amor àquela pessoa, de colocar ela em primeiro lugar, é muito forte, mas o primeiro passo é agora falar, reconhecer, Senhor, eu coloquei esta pessoa no teu lugar. Senhor, eu coloquei esta condição financeira no teu lugar, fonte da minha alegria. Senhor, eu coloquei este projeto no teu lugar. Senhor, eu coloquei isso, aquilo no teu lugar. E eu agora renuncio, Senhor. Não porque essa pessoa é ruim, aquela situação é ruim. Não, mas porque o Senhor deve ser a única fonte da minha felicidade. O Senhor é como a essência para a minha felicidade. Ou seja, Deus se torna fonte, princípio e fim. Talvez a expressão mais correta é Ele se torna esta essência. Enquanto as outras coisas podem irradiar sim felicidade para a nossa vida, mas elas não são a fonte dela. Nós encontramos através dela o dom de Deus que nos traz verdadeira felicidade. Aqui é um processo de conversão que Deus vai pedindo ao povo. Muitas das nossas dificuldades estão por causa dos nossos ídolos. Se você viver bem esse último processo aqui, ele vai ser de uma libertação para você muito profunda. Então Deus dá este passo agora, através de Josué, para a nossa vida. Abandone os seus ídolos. Por fim, no versículo 6 diz assim, depois Josué disse aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca e foram adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegares à borda da água do Jordão, pareis no próprio Jordão. Disse então Josué ao israelita, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou Josué, nisso reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus, os jebuseus. Você vai eliminar tudo, porque quem está acompanhando, né, os vídeos sobre Josué, o povo tinha medo antes de todo este povo. Ele vai falar, Josué está dizendo assim, percebe isso daqui, que ele está te dando a vitória nisso, porque ele vai te dar em todas as outras. Isso aqui é um conceito muito importante, conceito que a gente vai ver retornar também em Davi, quando Davi é preparado, né? Ele luta contra o leão, contra o urso, e por isso sabe muito bem enfrentar Golias. Deus já te deu várias vitórias, Deus já te deu superações de várias dificuldades. Lembra-te daquilo que Deus já te fez superar. Porque se Deus já te fez superar estas coisas, fará superar a outras. Isso se torna agora para o povo, a passagem do Rio Jordão se torna um sinal para todas as outras guerras que eles irão enfrentar e vencerão, porque o Senhor está com eles. É o conceito de que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Será sempre o mesmo. Então ele fala isso, leve isso, posso até colocar aqui como este quinto ponto, este ponto aonde você começa a compreender que Deus já fez muitas coisas na sua vida e continuar fazendo. Mas, lembre-se, é preciso erguer a presença do Senhor como sacerdotes. Todos nós, né, eu como padre, mas também todas as pessoas leigas, são ao mesmo tempo chamadas de serem sacerdotes, profetas e reis. Essa é uma dimensão que o próprio catecismo nos traz. Todos nós recebemos isso, você também. Por isso assuma a sua dimensão sacerdotal, de oferta, de exaltar, de levar o Senhor. E isso vai conduzir ao Senhor. Leve o Senhor até aonde vai tocar ali os teus problemas. Traga o Senhor para lá. Leve ele. E aí diz assim, agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quanto às plantas do pés do sacerdote que transportam a arca do Senhor, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas e as águas que descem de cima
pararão numa só massa. O que ele está dizendo é: chama todo mundo, colocamos agora tudo em unidade, fazemos este caminho no sentido de consolidar. Às vezes muitos dos problemas precisam chamar a essa dimensão da unidade, de todos aqueles que estão envolvidos. E ali, colocar todos na presença do Senhor. Às vezes é lógico, padre, mas tem pessoas que não querem nem saber de Deus, nem fazem questão, nem querem orar. Se eu falar isso com elas, elas não estão interessadas. Mas você pode trazer uma por uma. Em que sentido? Você já traz na oração como premissa daquilo que você gostaria que acontecesse concretamente. Vai trazendo essas pessoas na presença do Senhor. Se há um conflito lá no trabalho, vai trazendo cada uma na presença do Senhor. Vai trazendo na tua oração. Você vai fazendo isso, olha, experimente para vocês verem como isso é eficaz. Parece uma coisa, poxa, padre, a gente está imaginando coisas, não é bem assim. Faça a experiência, faça esses pontos, que Deus está nos colocando aqui. Você vai ver como essas dificuldades vão realmente paralisar, ou seja, vai se abrir um caminho, né? Um caminho para se passar por essa dificuldade, um caminho para a terra prometida que está depois do Jordão, um caminho para o lugar aonde Deus te chama. Lógico, meus caros, vocês vão ver diante que não é que ali acaba a dificuldade, não, porque é óbvio, né? Se você ainda está com 90 anos, queira saber que ainda com 91 você ainda vai enfrentar desafios. Se quando tiver 99, se ainda Deus ainda permitir você viver mais, com 100 anos você ainda vai enfrentar os seus desafios. Porque nós precisamos. Mas quanto mais experiência, mais fácil fica. Quanto mais experiência com Deus, mais você vai percebendo, como nós dissemos, sobre aquilo que Deus já fez na sua vida e na sua história. E esse último trecho aqui do versículo 14 em diante, que é para terminar o capítulo 3 de Josué, eu quero chamar a atenção para a experiência do líder. O que acontece? Diz assim: ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes transportavam as arcas se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa, a uma grande distância em Adan, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar de Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. É bonito perceber que a palavra de Deus ela dá detalhes do lugar, condição, cidade, aonde estava acontecendo, porque eles aqui não querem esconder o fato ou que você possa imaginar, isso aqui nunca aconteceu. Eles te dão já os lugares concretos. O povo atravessou de frente a Jericó. Os sacerdotes transportavam a Arca da Aliança, detiveram-se no cerco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Toda a nação atravessou o Jordão. Onde estava Josué aqui? Josué era o líder, aquele que estava à frente. Não, Josué indicou o caminho. Mas quem tocou o Jordão foi o quê? Os pés dos sacerdotes com a arca. É interessante, às vezes o caminho para a gente transpor dificuldades não é nós que temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos apenas indicar o que deve ser feito. Trazer pessoas, falar com um, falar com o outro, e aquelas pessoas vão fazendo. Se você também tem essa certa liderança, não queira fazer uma liderança onde você coloca tudo sobre você, onde você faz tudo. Não. Perceba que o líder aqui, Josué, Deus o indica para que ele indique outras pessoas possam fazer a experiência. E é muito interessante quando o outro faz a experiência, uma experiência que você tem conhecimento pela fé que você já manifesta, o que acontece? Aquela pessoa ela também é transformada. Mas quantos líderes não querem ficar no segundo plano?
não querem diminuir para que o Senhor apareça. Olha, às vezes a gente faz todo o processo, mas a gente quer fazer sempre as coisas conosco, como nós, como realmente protagonista. O protagonismo é de Deus. Isso tem que ser muito claro para o líder religioso. Não é o protagonismo nosso. E aqui Josué deixa essa marca final. O povo atravessa o Jordão de frente a Jericó. Jericó é uma cidade fortificada. Provavelmente havia dezenas, talvez centenas de soldados em cima das muralhas de Jericó. Imagine o que foi para esses soldados verem um povo indo em direção a Jericó. E este povo estava passando pelo Jordão a pé enxuto. Eu creio que Jericó já começou a tremer diante daquilo que os esperava. E nós vamos falar um pouco mais no próximo vídeo sobre Jericó, sobre o cerco de Jericó. E você é o nosso convidado. Vamos viver este momento também como Josué e ver o que Deus pode nos falar através da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, vamos juntos, caminhando na vida espiritual. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.